Atenção, um corpo de um menino de 6 anos próximo à BR-101. Repito, um corpo de um menino de 6 anos próximo à BR-101. Parece ter morrido afogado. Marcelo Costa de Andrade, o vampiro de Niterói. Eu sou o Isa e bem-vindo ao Made in Brasil. Ivan e Altair eram irmãos e no dia 16 de dezembro de 1991 foram convidados por um vizinho que havia oferecido almoço para eles. Mas assim que os dois garotos estavam passando pela estação central de Niterói, foram abordados por um homem chamado Marcelo, que segundo relatos mais à frente, teria oferecido cerca de 4.000 cruzeiros para que os garotos ajudassem ele num evento religioso católico. Os garotos aceitaram, pegaram um ônibus junto com Marcelo e foram parar numa praia deserta, perto do viaduto Barreto. No momento em que chegaram, Marcelo imediatamente tentou beijar Ivan, que acabou fugindo assustado, mas que foi pego e derrubado no chão. Abismado e paralisado, Altair viu seu irmão ser abusado por Marcelo, que após ter feito o que fez, enforcou o garoto, dizendo para Altair que o seu irmão estava somente dormindo. Dominado pelo terror depois do que tinha acontecido, Altair começa a fazer tudo o que o Marcelo queria, sendo que depois ele foi levado até um posto de gasolina, onde ele se limpou sob os olhos atentos de Marcelo. Agora, imagina que tu é um gurizinho de 10 anos de idade e tá com um cara que fez o que fez com teu irmão. Diz pra você seguir ele e fica olhando você se limpar. Imagina o terror que esse menino sentiu. Os dois acabaram dormindo num matagal e pela manhã partiram para o Rio de Janeiro, onde Marcelo perguntou se Altair queria morar com ele. O garoto, com medo, respondeu que sim, por livre e espontânea pressão. Nos depoimentos, depois que Marcelo foi pego, ele disse que poupou Altair porque ele teria sido bonzinho e prometido ficar com ele. Na época, Marcelo trabalhava como distribuidor de panfletos e tinha que ir até o trabalho, pegar os papéis e para distribuir eles. Assim que ele se distraiu, Altair fugiu. O guri chegou em casa depois de pedir carona para um estranho, que acolheu o garoto pelo desespero dele. Ele acabou não revelando o que aconteceu para ninguém. Só dias depois que ele foi contar o que tinha acontecido ao seu irmão Ivan. Marcelo não tentou ir atrás de Altair e nem esconder o corpo de Ivan, mas voltou à cena do crime para mudar a posição do corpo. O que descartou a possibilidade de afogamento para a polícia foi que as mãos de Ivan estavam dentro dos shorts. Porque é óbvio, quando se afoga, a primeira coisa que tu faz é justamente se debater. Então foi constatado e confirmado o abuso no IML. Quando o corpo foi identificado pela mãe de Ivan, Altair levou os policiais até o trabalho de Marcelo, que confessou o crime imediatamente, não demonstrando surpresa alguma. É claro que esse não foi o seu único crime, mas por enquanto vamos falar um pouco da vida de Marcelo Costa de Andrade, mais conhecido como Vampiro de Niterói. Ele viveu parte da sua infância na favela da Rocinha, no Rio de Janeiro. Ele vivia numa família desestruturada, com sua mãe, que era uma empregada doméstica que sofria agressões físicas constantes do marido dela. Marcelo, por um certo período de tempo, foi mandado para viver com seus avós, no Ceará, onde ele disse que apanhava muito. Um tempo depois, foi mandado de volta para o Rio de Janeiro, onde seus pais tinham se separado e ele relatou sofrer muitos maus tratos dos novos companheiros dos seus respectivos pais. Inclusive, nesse período, ele relata ter sofrido abuso por um homem mais velho. Depois disso, ele foi internado num colégio só para garotos, onde ele não tinha um desempenho tão bom nas aulas e seus colegas praticavam bullying com ele, o chamando de retardado. Aos 14 anos, ele foi convidado a se retirar do internato, pois eles só acolhiam jovens dos 6 aos 14 anos. Depois disso, ele começou a vender o próprio corpo. Segundo Marcelo, ele sempre era ativo durante os programas, mas uma vez um homem mais velho o obrigou a ser o passivo, o que deixou ele ainda mais perturbado. Esse cara só se ferra e só ferra os outros. Eu acho incrível como essas histórias de serial killers normalmente têm um passado muito perturbador e depois um futuro
pior ainda. Nessa época, ele também tentou se desviver. Tempos depois, ele foi enviado para a Fundação Casa, para ser acolhido já que ele ainda era menor de idade. Um tempo depois, ele fugiu e voltou a vender seu corpo, inclusive aos 16 anos, indo morar com um homem, porteiro Antônio Batista Freire, que começou a sustentar ele e o apresentou à Igreja Universal do Reino de Deus. Rapaz, tá certo isso. Mesmo sendo sustentado, ele continuava a se vender, até se separar e voltar para a casa da sua família. A partir daí que ele largou esse ramo e começou a trabalhar de carteira assinada, ajudando a família nas contas e nas coisas a fazer em casa. Marcelo frequentava a igreja há cerca de 10 anos, além de assistir programas religiosos na TV diariamente. Segundo relatos dele mesmo, ele teria ouvido em um desses shows que quando as crianças não vivem, elas vão direto para o céu. Seguindo a lógica de Marcelo, ele não desvivia os adultos porque senão ele ia mandar eles para o inferno. Quando ele não estava lendo as pregações do bispo Edir Macedo, ele estava lendo revistas para adultos. Ele também gostava de ouvir músicas da Xuxa e sua mãe conta que ele tinha o estranho hábito de ficar ouvindo uma fita que tinha gravado o choro do seu irmão mais novo. Na delegacia, Marcelo confirmou que ele era autor de outros 12 assassinatos. Ele revelou que um de seus primeiros crimes foi em junho de 1991. Ele havia acabado de descer de um ônibus, quando viu o garoto Odair José Muniz dos Santos, que tinha 11 anos, pedindo esmola na rua. Marcelo convenceu o garoto a ir até a casa da suposta tia dele, onde ele entregaria 3.000 cruzeiros a Odair. É claro que isso ia dar caquita. É justamente por isso que sua mãe diz para você não aceitar nada de estranhos, principalmente seguir eles. Até porque ele levou o garoto até um campo de futebol e tentou abusar dele. Ele não conseguiu, então ele acabou enforcando o garoto. Agora vou recitar as palavras que ele disse sobre esse caso. Abre aspas. Não reparei se ele estava vivo ou morto quando abusei dele. Não consegui me satisfazer. Apertei sua garganta mais uma vez para garantir que a alma dele fosse para o céu. Fecha aspas. Logo após o crime, Marcelo foi para casa jantar e voltou mais tarde, quando decapitou o corpo do garoto. Marcelo afirmou que fez isso com o garoto para se vingar do que faziam com ele durante a época que viveu no internato. O seu primeiro crime mesmo aconteceu em abril de 91. Ele estava voltando do trabalho quando viu um garoto vendendo doces na avenida. Inventou a mesma história do dinheiro e do ritual religioso que falou para Tair e Ivan, e levou o garoto para um matagal. Tentou abusar dele, mas o garoto não deixou. Marcelo bateu nele com pedras e depois asfixiou e abusou dele. Segundo Marcelo, foi a partir daí que ele não conseguiu mais parar de cometer os crimes. O apelido de Vampiro de Niterói vem de seu segundo crime, onde ele matou Anderson Gomes Goulart, de 11 anos. Quando ele estraçalhou sua cabeça, bebeu o seu sangue enquanto abusava do garoto, e depois quebrou o pescoço dele. Ele também afirmou que bebeu o sangue das crianças que assassinou posteriormente. Marcelo cumpre pena em um manicômio judiciário, porque depois de considerado culpado, ele foi julgado como portador de distúrbios mentais e considerado irresponsável dos crimes que cometeu. Dos 14 assassinatos que ele admitiu ter cometido, 8 foram confirmados pela polícia. Marcelo chegou a fugir do hospital psiquiátrico de Heitor Carrilho, no Rio de Janeiro, mas foi capturado 12 dias depois, perto de onde passou a infância com seus avós. Atualmente, ele vive no Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico Henrique Roxo, que fica no centro de Niterói. Ao todo, 6 psiquiatras avaliaram ele, sendo que nenhum concluiu que ele pode ser reintegrado à sociedade. Marcelo, hoje em dia, tem 57 anos de idade e continua falando com orgulho dos crimes que cometeu, além de agir como uma criança. Em 2017, a defesa de Marcelo tentou um regime semiaberto para ele. Porém, com base nos laudos da promotora responsável, constatou que a condição dele é incurável, que ele não tem consciência do que é certo e errado. Essa promotora nunca errou, e se ela errou algum dia, ela tentou acertar. A defesa de Marcelo até hoje justifica sua soltura com o fato de o Brasil não ter uma prisão perpétua, sendo a pena máxima de 30 anos, e depois a pessoa é solta. Porém, eles não consideraram que os manicômios só têm tempo mínimo de reclusão,
que é no caso de 3 anos. Eles não têm tempo máximo, ou seja, é a mesma coisa que uma prisão perpétua, quiçá pior. E sinceramente, acho até melhor ele ficar lá. Foi especulado que ele fosse solto no ano de 2023. Estamos em 2024, eu tava fazendo esse roteiro em 2023, então estavam se averiguando os relatos de soltura que não foram confirmados e não são confirmados até hoje. Inclusive, puxando aqui uma notícia, não tô tirando isso do roteiro, tô fazendo ao vivo aqui, ó. Em decisão tomada nesta terça-feira, 5/3, no caso 5/3 foi março de 2024, tomada pela Justiça de Niterói, ele será mantido, pelo menos por enquanto, no Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico Henrique Roxo. Há anos cumpre pena pelos crimes pelos quais foi condenado. Ou seja, o cara não vai ser solto. Pelo menos por enquanto. Eu não entendi isso daí. Não é pro cara ser solto nunca. Foda-se. Eu tinha inclusive pegado um documento aqui, 17 de abril desse ano. E o final seria: mas cá entre nós, é bem melhor que ele fique onde ele está até o fim da vida dele. O que é correto. Esse cara não tem condições de ser liberado para a sociedade. Não se ele ainda fala com orgulho das coisas que ele cometeu. Não se os psicólogos e os psiquiatras acham que ele não está em condições de ser posto em sociedade. E para finalizar, eu sei que é um tema completamente pesado. Eu parei de gravar isso várias vezes durante a gravação aqui, porque eu simplesmente não... É muito pesado, é muito complicado. Eu consigo entender se algumas pessoas tiverem desistido no meio. Enquanto eu tava fazendo o roteiro, eu tava me sentindo enjoado e com raiva das coisas que esse cara tinha feito. Mas enfim, esse foi mais um vídeo. Se você curtiu o meu trabalho e quer dar um apoio, pode se inscrever, dar um like, quem sabe recomendar para um amigo seu, sinta-se em casa. Enfim, eu sou o Isa. Até a próxima. Tchau.